Olá, tudo bem, irmãos? Bom dia. Eu tô falando bom dia porque agora, para aqui no meu horário, agora é 9h07. Então, bom dia para todos vocês. Que tenhamos, uma semana abençoada, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, conhecimento, para que nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus, não é isso? Então, o nosso intuito aqui na Terra é fazer a vontade de Deus. E nós estamos aqui juntamente com você, aprendendo e também transmitindo, a palavra de Deus, o que Deus nos passa para nós passamos para vocês. Com esse intuito de levar, proclamar a palavra dele. Que eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, assim que foi Jesus quem disse. E assim eu também digo essa mesma frase. Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. E hoje eu quero, junto com vocês, falar um pouquinho sobre a língua dos anjos, a língua estranha, que muitas pessoas, elas recebem a língua estranha, são batizados com línguas estranhas. E eu quero falar para você o que vem a ser uma língua estranha. Eu vejo muitos pastores ensinando a pessoa a falar língua estranha. Não é bem assim que funciona o negócio, não. Mas vamos explicar direitinho. Então, a língua dos anjos, A Bíblia relata que língua dos anjos, em 1 Coríntios 13:1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Isso foi o apóstolo Paulo que passou essa mensagem para nós. A palavra-chave nesse versículo, irmãos, ela se trata do amor, porque Paulo fala da língua dos anjos. Se você ler todo o capítulo 13, você perceberá que Paulo estava relatando um fato concreto que os anjos têm, que é o amor e a obediência para com Deus. Ou seja, a linguagem que devemos falar é em consonância com os escritos de Deus e de Jesus Cristo. Eles são o caminho por onde nós, seres humanos, devemos passar. Porque alguns cristãos falam em línguas estranhas. A língua estranha que os cristãos falam é algo que vem do psíquico, a emoção do momento. E a falta de controle os leva a uma êxtase de emoções que os deixa hipnotizados. Lembrando que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que a Bíblia relata em Atos 2, é de fácil interpretação, pois os irmãos da época foram tomados pelo Espírito de Deus e todos estavam profetizando as línguas estrangeiras e não a língua dos anjos, como muitos se deixam levar pelo erro. O mesmo aconteceu em Gênesis 11, que quando eles estavam construindo a Torre de Babel, que Deus desceu o Espírito Santo e confundiam a língua deles, onde eles não conseguiram entender a fala do outro. A diferença de Atos 2 para Gênesis 11, um Deus fez eles entenderem a língua um dos outros. E o outro Deus confundiu. Deus confundiu para que eles não viessem a entender a língua do outro. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Lá na Torre de Babel, o que aconteceu? Deus, ele começou aí que surgiu línguas, a gente fala assim, língua estranha, mas não é língua estranha, irmãos, é língua estrangeira. Então, lá em apóstolo Paulo também, quando ele comenta, também aconteceu língua estrangeira. Aí as pessoas falam que é língua dos anjos, não é língua dos anjos. Tanto que eles mesmos falaram que como estava podendo aquelas pessoas falarem a língua deles. Então a gente observa que não é língua dos anjos. E sim é uma
é uma, como fala, eu nem sei explicar, é coisas assim, espiritual mesmo, é coisa de Deus. Não significa que aquilo que você fala achando que é língua dos anjos, não é língua dos anjos. Mas vamos observar que não se trata de língua dos anjos, sim da língua dos homens. Foram fatos reais que aconteceram em tempos diferentes e precisamente diante da situação do momento. O que veio a ser batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo vem a ser um encontro mais próximo que o homem tem com Deus. O Espírito Santo o acolhe e começa a guiar ou cuidar dessa pessoa de forma que vai moldando essa pessoa para andar de acordo com a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com línguas estranhas, como é costume entre os cristãos. Ô irmãos, eu tive que dar uma pausa aqui porque meus cachorrinhos começaram a latir. Eu tenho 3 cachorrinhas dentro de casa e qualquer coisinha vocês sabem, né? Cachorro late, começa a latir. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. Na doutrina, os médios, né? Na doutrina espírita, esse fenômeno né? É denominado de sexnoglossia. O que significa isso? É quando a pessoa ela fica, né, naquele êxtase, porque ela ora muito, ela fica, né, naquele êxtase de alegria, aí ela começa a falar coisas que elas pensam que é espiritual e às vezes não é espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado com o batismo com o Espírito Santo, como muita gente pensa. Tem muita gente que começa a ensinar até as pessoas a falarem batismo com o Espírito Santo. Enrolar a língua. Gente, isso não existe. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a sua conversão. É quando você... Por isso que o próprio João, ele disse assim, eu vim batizar nas águas, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. O que é esse batismo com Espírito Santo e fogo? Irmãos, esse batismo com Espírito Santo e fogo é quando o Espírito de Deus, ele começa a agir na sua vida. Ele começa a trabalhar dentro de você. Ele começa a mostrar para você o caminho certo, o caminho de Deus. O caminho que Deus agrada, que você deve seguir. O próprio Jesus, quando ele foi embora, o que ele ficou fazendo aqui na terra, aqui, Jesus? Ele estava nos ensinando a andar no caminho de Deus. Só que quando ele foi embora, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que aquele de quando você sente tocado. Dentro de você, você sente uma acomodação, você fica incomodado com alguma coisa, como assim, se você for pegar um copo de cerveja, você, a pessoa que é evangélica, a pessoa que é fiel a Deus, se pegar um copo de cerveja, ela não vai tomar porque aquilo ela sabe que é pecado. Isso que é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Isso que é o batismo com o Espírito Santo. Tá entendendo? Não é falar línguas estranhas. Aí quando você tá com aquele êxtase, aí que as pessoas confundem. Nós não devemos confundir as coisas. Porque quem é batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele tem amor ao próximo, ele tem amor a Deus, ele tem receio de fazer muitas coisas, porque ele sabe que aquilo Deus não vai agradar. Agora, a pessoa que não é batizado com o Espírito Santo, a pessoa que não vive na prática do certo, ela começa a fazer as coisas erradas. Nós temos que praticar. Então, você tem que praticar o que o Espírito Santo te orienta. Se o Espírito Santo te orienta, não pode comer carne de porco. Então, você não obedece
obedece o Espírito Santo, não coma carne de porco. Se você veste uma determinada roupa, o Espírito Santo vai falar com você, olha, essa roupa é indecente. Talvez o Espírito Santo não fala na sua mente, mas ele usa outra pessoa para falar. Talvez o Espírito Santo entre em outra pessoa para falar com você, que você está errado. Talvez essa mensagem que eu estou te passando é o Espírito Santo que está falando com você. Então, isso que significa o Espírito Santo, as pessoas confundem o que é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é isso, é quando ele chega na sua vida e começa a consertar. Começa a te dizer coisas que você deve e não deve fazer. Ele vai moldando, o Espírito Santo vai moldando. É a mesma coisa, quem era Jesus aqui na Terra? Jesus aqui na Terra era um anjo. Ele veio em forma humana. Ele veio mostrar para nós que os anjos também conseguem usar qualquer pessoa, qualquer animal para falar conosco. Lembra de Balaão? Que o anjo usou uma jumenta para falar com ele? Jesus foi usado. Quantos profetas que não foram usados? Os anjos que vieram até vieram até Ló, tirar Ló de lá de Sodoma e Gomorra. Foi homens. Que eles vieram como homens. Por que eles vieram como homens? É para que você não venha a ter medo. Porque se viesse como um anjo, você iria temer. Você poderia achar que fosse um bicho, alguma coisa que não fosse Deus. E Deus não é de Deus de confusão. Deus, ele não veio aqui para trazer confusão. Mas ele veio para nos acertar, para nos corrigir. Então ele fala conosco a nossa linguagem. E ele mostra a nós a nossa aparência. Ele vem como nossa aparência. Ele não vem como outra aparência. Para que nós não venhamos ficar confundidos. Então, esse negócio de pastor ficar ensinando você a falar línguas estranhas na igreja, enrolar a língua, né? Porque eu já vi muito mesmo, eu estou falando isso porque eu já vi muito e eu sou super contra essas coisas. Então, você fica alerta. Que o Espírito Santo de Deus, ele age dentro de você. Para você falar o certo, para você seguir a palavra de Deus. E você tem que dar ouvido ao Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos, né, obedecer a palavra de Deus. Para que nós venhamos ser bem-sucedidos aqui nessa terra. Porque Deus enviou, quando Deus veio aqui, colocou o homem aqui no mundo, houve um ensinamento para que o homem começasse a aprender a andar nos caminhos de Deus. Aí você vê lá que Abraão saiu da parentela dele, porque Deus permitiu que Abraão saísse da parentela dele, para mostrar para Abraão, para dar abundâncias para Abraão, porque ele viu que Abraão era temente a ele. Então é assim que nós devemos andar, ser temente a Deus. E Deus nos abençoe. Que você possa estar andando, ouvindo o Espírito Santo falar com você. Que nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito Santo fala conosco. Se o Espírito Santo diz vai, você vai. Não tem. Porque se você desobedecer, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Um exemplo do que o Espírito Santo fala conosco, não sei se isso já aconteceu com você, porque comigo acontece sempre. Quando o Espírito Santo fala com você, talvez você está num ponto de ônibus, digamos assim. Aí o Espírito Santo fala com você, não pega esse ônibus.